Hoje é dia de Plano Safra, né? O presidente Lula, o ministro Carlos Fávaro, então, anunciam hoje esse plano que é importantíssimo para os produtores agrícolas, né? Para todo mundo que é ali do agro. É uma cerimônia que será feita hoje à tarde no Palácio do Planalto. Havia uma expectativa, você vai contar para a gente melhor, né, os detalhes, mas é um plano que oferece linhas de crédito, né, Yasmin? É um plano importante para o financiamento, para quem está lá na ponta, para os grandes e pequenos ali produtores do agro, né? Sem dúvida, é um valor ali, é um recurso sempre muito esperado por esse setor que oferece. Os recursos são usados para linha de crédito, seguro rural, financiamento ali do que eles estão produzindo. E aí hoje o presidente da República, depois de um anúncio, depois de um adiamento, melhor dizendo, porque esse anúncio do Plano Safra deveria ser feito na semana passada, só que segundo o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ele apresentou alguns dados ao presidente Lula, o presidente Lula pediu algumas mudanças, disse que era preciso aprimorar e trazer mais recursos para esse setor. E assim foi feito. Ajustes foram refeitos no plano e hoje será apresentado. Murilo falou em uma cerimônia à tarde, tem uma de manhã também. A de manhã é justamente para o chefe do executivo participar do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. São planos separados. Dada a importância da agricultura familiar, o governo faz o anúncio do Plano Safra para a Agricultura Familiar e à tarde faz o anúncio do Plano Safra, vamos dizer, geral, né, para os grandes agropecuários ali da agricultura, né, para o grande setor da agricultura. Então é realmente um tema que é acompanhado de perto por lideranças até de fora do Palácio do Planalto, grandes agricultores e também o Congresso Nacional. Vale lembrar, a bancada, a frente parlamentar da agropecuária dentro do Congresso é enorme, tem mais de 300 parlamentares. E o presidente Lula, nesse anúncio, ele vem justamente num momento de bastante conflito, de tentativa de aproximação, apesar do conflito entre o Palácio do Planalto e o setor do agro. O presidente está tentando essa aproximação, então é um momento muito esperado por esse setor. O deputado federal Pedro Lupion, que é o parlamentar, o representante da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele falou rapidamente sobre esse assunto. E Rafael Porfírio, nosso editor-chefe aqui do Brasil Agora, acabou de falar aqui no meu ouvido que tem a sonora cortada, a fala dele cortada. Então vamos ver o que disse o deputado federal Pedro Lupion. Nós deixamos muito claro que essa frente parlamentar não está aqui para ficar fazendo crítica só, né? Quando a coisa for correta, positiva, a gente vai aplaudir. Então, óbvio que se aumentar o volume, a gente vai aplaudir, se aumentar a equalização, a gente vai aplaudir, se conseguir diminuir os juros, a gente vai aplaudir. Agora, a gente não vai aceitar juro positivo, a gente não vai aceitar que não exista seguro, a gente não vai aceitar que o Plano Safra seja para inglês ver, que é um Plano Safra que efetivamente seja plausível e que seja o necessário para atender o setor. Olha, Murilo, a gente já vê aí que é o clima um pouco tenso. A gente está aqui para, se for favorável, a gente vai aplaudir, mas a gente está aqui com o pezinho atrás porque não sabemos qual vai ser a política adotada pelo governo. Qual que é a expectativa do Plano Safra, que essa linha, esses valores aí para o financiamento, para seguro rural, para todo esse incentivo para o setor agrícola, do Plano Safra seja algo em torno de 475 bilhões de reais para o incentivo a esse setor. Então é um número considerado o maior dos últimos tempos, mas precisa ver, segundo esses parlamentares que fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, até da Confederação Nacional da Agricultura, é preciso ver como vai ser feita essa divisão. Como os juros também é uma coisa que eles falam muito. Como será aplicado os juros, a taxa de juros, qual vai ser o valor desse percentual da taxa de juros. Tudo isso eles estão de olho para saber se será benéfico ou não. E outro ponto, né, Murilo, que a gente também tem que lembrar é que o sul do país foi muito atingido, né? Foi atingido pelas fortes chuvas do Rio Grande do Sul, que é ali considerado
o maior produtor de arroz do Brasil, cerca de 70% da produção de arroz vem do Rio Grande do Sul. Houve aquela expectativa de compra de fora, leilão aberto, depois voltou, o leilão foi suspenso, aquela pequena confusão com relação ao leilão, mas fato é, espera-se também algum incentivo com relação aos agricultores do Rio Grande do Sul, alguma coisa mais específica voltada para aquela região. Então, hoje, de manhã e de tarde, esse setor do agro vai estar realmente com os olhos focados ali no Palácio do Planalto. É uma aposta alta, né? A gente Sem vê dúvida. que é um valor recorde, como você bem disse. Lula tem críticas bastante robustas do setor do agro, apesar de haver, né, esse financiamento, né, investimentos nos últimos governos, né, que são reconhecidos pelo próprio setor do agro, mas os últimos anos foram bastante críticos na relação, principalmente relacionados em temas relacionados à invasão de terra, né, ao MST, a alguns pontos ideológicos que acabam ficando bastante ali manchados nessa relação entre o agro e o governo do PT. Mas é uma aposta alta, como você disse, o plano é dividido em duas partes. O mais robusto dele é o plano safra empresarial, então são 400 bilhões de créditos, e temos o plano safra da agricultura familiar com 75 bilhões de créditos. A expectativa é essa. Então, no total, 475 bilhões. Veja que para os grandes produtores é um recorde bastante expressivo. Vamos trazer aqui um retrospecto dos outros governos. No governo Lula 1, isso aqui em números atualizados pela inflação, foram investidos 87 bilhões no plano safra. Governo Dilma, 218 bilhões. Temer, 223, com Bolsonaro, 257 bilhões. Agora, apenas nessa parte do governo Lula, 400 bilhões para os grandes produtores. Então, é uma aposta alta, um investimento de bastante intensidade. A gente sabe que o pacote era para ser lançado até no final de junho, né? Acabou sendo postergado por algumas divergências internas ali, né? Quanto ao valor, o governo Lula já vinha prometendo esse plano safra recorde, acima do valor do ano passado, mas o setor do agronegócio pressionava por um valor ainda maior, superior aos 500 bilhões de reais. Essa cifra não vai ser alcançada, não teremos os 500 bilhões que foram solicitados por grande parte desse setor, mas temos um valor recorde que é uma grande aposta do governo Lula, né, Yasmin? Ô, Murilo, inclusive estou vendo aqui no chat alguns comentários e a Susan falou sobre a questão que eu comentei aqui, da pequena confusão no leilão do arroz. Vamos relembrar, se de repente ficou alguma coisa que passou aqui na minha fala incompleta, aquele leilão que foi tentado ali, o governo federal tentou fazer um leilão para a compra de arroz, dizendo que poderia ajudar no abastecimento aqui do país, levando em consideração que lá no sul do país as chuvas prejudicaram a safra e a produção ali de arroz, que tem 70% da produção vem do Rio Grande do Sul. O governo foi comprar esse arroz, foi em busca de um leilão, só que por conta de fraudes, irregularidades que ocorreram, o leilão foi suspenso, o governo federal cancelou, entre idas e vindas. Essa confusão começou o leilão, o setor do agro aqui no Brasil não gostou, foi recorrer, a AGU falou que não, o leilão seria mantido, foi o leilão mantido, teve gente que ganhou no leilão, mas descobriram que essas pessoas que ganharam no leilão, elas não tinham nada a ver com esse setor de produção de arroz. O leilão foi suspenso e aí o governo decidiu cancelar, inclusive houve demissão ali desse setor, algumas pessoas foram demitidas do Ministério da Agricultura ou pediram demissão, ficou nessa circunstância. E, inclusive, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, ele ficou ali de olho, a Frente Parlamentar do Agro ficou de olho e hoje, quarta-feira, vai ouvir o ex-diretor da Conab, que foi demitido por conta desse leilão polêmico
do Arroz, ele vai ser ouvido na Câmara dos Deputados. Tiago José dos Santos, ele foi exonerado do cargo de diretor executivo de Operações e Abastecimentos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Ele será questionado justamente hoje pelos deputados sobre a atuação dele nesse leilão que foi cancelado por suspeita de fraude. Então, para ficar bem clara essa questão e até trazendo algo a mais, hoje, a Câmara dos Deputados vai ouvir esse ex-diretor da Conab por conta dessas irregularidades no leilão do arroz, de que não ocorreu, vale lembrar, não ocorreu. Houve a polêmica toda, a irregularidade foi ali detectada depois que o leilão ocorreu, mas foi detectada e ele foi suspenso. Então, hoje, a Câmara também vai fazer esse questionamento ao ex-diretor da companhia. E só trazendo aqui também, né, Yasmin, ainda sobre o Plano Safra, muita gente ainda não sabe como entende ou como acontece, mas veja, o plano é um programa do governo federal que faz o seguinte: ele oferece linhas de créditos e incentivos para os produtores. Então, o governo federal ele custeia, né, essas linhas de crédito. Mas depois, esse dinheiro, no caso, ele que é emprestado, né, por bancos públicos, depois ele recebe os valores de volta, como a taxa de juros. E é esse o ponto que a Yasmin estava trazendo. A taxa de juros não pode ser tão alta, porque não adianta nada você liberar um grande volume aí de recursos, né, para os produtores e depois cobrar de forma mais cara. No Plano Safra desse ano, o custo com a equalização de juros vai aumentar aumentará 23% para 16,7 bilhões. Essa é a fatia dos juros que será subsidiada, ou seja, bancada pelo governo, o que faz o crédito ser mais barato. Então o governo está prometendo um crédito mais barato para o Plano Safra deste ano, né? Então o Tesouro aplica dinheiro, o governo federal aplica dinheiro, mas existe essa relação porque os bancos públicos também lucram. Então a gente precisa também ficar de olho nessas taxas e nessa evolução para ser lucrativo para todo mundo.